Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim te contar algumas situações que todo imigrante passa e que quase ninguém te conta. É isso mesmo. Eu separei 2 pontos essenciais que fazem muitas pessoas ou voltarem para o Brasil ou se frustrarem com a vida de imigrante. E às vezes é apenas uma falta de planejamento. Então, por isso, hoje eu separei 2 pontos para compartilhar com vocês que eu acho que é essencial tu estar bem planejado nessa parte antes de sair do Brasil. Como todos os meus outros vídeos por aqui, eu trago informações com base nas nossas experiências. Então, por isso, hoje, esses pontos que eu vou citar são baseados nas nossas experiências e eu vou contar o que me levou a perceber muito isso, não só da nossa vivência como imigrante, mas também de outras pessoas que a gente conheceu durante todos esses anos aí que a gente tá fora do Brasil. Então vamos lá. O primeiro ponto essencial que muita gente acha que vai ser tranquilinho e que às vezes não é a questão de emprego. No meu primeiro vídeo aqui no canal eu já contei e contei em outro vídeo também que o nosso primeiro país que a gente morou fora foi a Nova Zelândia. Quando a gente decidiu mudar para Nova Zelândia, a gente foi com visto de estudante e autorização de trabalhar 20 horas por semana. Na minha cabeça, pensando assim, Nova Zelândia é um país que precisa de mão de obra e tudo mais, eu tenho autorização de trabalho, então não é um trabalho legal, é um trabalho autorizado. Na minha cabeça eu ia chegar lá e achar emprego. Porém, eu saí do Brasil sem falar um ai em inglês. E aí tu imagina uma pessoa que saiu do Brasil sem falar nada de inglês procurar emprego. Vai procurar emprego como, criatura? Não dá, é muito difícil, tu acaba caindo na mão de brasileiro sempre. Não que isso seja ruim, mas existem muitas situações ruins com isso, tá? Conheço muitas histórias de brasileiros que às vezes a gente se ferra com os nossos vizinhos de país, com os nossos conterrâneos, a gente se ferra com eles. Mas enfim, voltando pro assunto aqui. Quando a gente chegou na Nova Zelândia, eu achei que seria tudo super fácil, que a gente conseguiria emprego fácil. E não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? O meu primeiro emprego na Nova Zelândia foi limpando a escola onde eu trabalhava. Como eu falei, eu não falava inglês, então durante a primeira ou segunda semana de aula, eu já descobri que eles estavam precisando de alguém para limpar a escola e eu conversei com a supervisora dos alunos brasileiros para poder me candidatar a essa vaga. Eu trabalhava no turno da tarde, era meio período, e de noite eu estudava. Então fechava certinho com as horas do meu visto e tudo mais. Mas assim, eu consegui esse emprego porque foi uma brasileira que me ajudou, porque eu não falava inglês. Então é bem complicada essa questão de emprego. Mas até aí tudo bem. Bem, eu tava empregada na escola e o Cauê foi atrás do emprego dele na cara e na coragem. Depois de entregar vários currículos, ele foi convidado para fazer um trial com uma empresa numa obra. E o trial normalmente é um teste que tu vai na empresa, fica algumas horas ali na empresa trabalhando, mas são poucas horas, só para realmente o empregador te testar para ver se sabe fazer o trabalho. Só que a gente não sabia direito como funcionava, né? Como era tudo novo. E aí o Cauê foi pra obra trabalhar para fazer esse trial, só que ele ficou o dia inteiro na obra. No fim do dia, o cara não queria pagar ele. E aí depois a gente foi descobrir que o cara era super tramposo. E todo mundo em Auckland já conhecia esse cara por ele ser desse jeito. Então foi bem complicado, foi bem perrengue mesmo, assim. Mas aí ele foi só aquele dia e não foi mais. E aí depois ele saiu de porta em porta entregando o currículo até ele chegar no empregador que deu o visto pra ele depois. Esse empregador que deu o visto pra ele, eu sou grata a ele até hoje pela paciência dele. Porque o Cauê arranhava um pouquinho de inglês, um pouquinho melhor do que eu. Mas o Cauê também não falava inglês. Imagina tu fazer uma entrevista de emprego sem falar inglês. Ele literalmente fez a entrevista de emprego inteira com o Google Tradutor. Se você não imagina uma situação como essa, pois pode acreditar que tem gente que passa por situação como essa. Então, assim, até hoje eu sou grata pelo empregador ter tido paciência de fazer toda essa entrevista com o Cauê pelo tradutor. Mas mesmo passando aí por esses perrengues, ele conseguiu esse emprego e ficou por lá durante, né, toda a nossa estadia em Auckland e conseguiu o visto por esse emprego também e tudo mais. Aí, voltando para os meus perrengues, né, de trabalho, quando eu saí da escola, eu comecei a trabalhar com uma brasileira de faxina e essa brasileira, ela tinha uma equipe, né, eu trabalhava com mais 3 meninas. Só que assim, faxina por si só já não é um trabalho fácil, assim, um trabalho leve, digamos assim. Até porque eu sempre trabalhei em escritório minha vida inteira. Pra mim, o emprego em si já era mais
puxado do que o normal. E a faxina lá na Nova Zelândia é um pouco diferente do que a gente tá acostumado no Brasil. Normalmente, quando tu tem uma diarista na tua casa, uma pessoa que presta serviços domésticos pra ti, ela usa o que o empregador tem em casa, os produtos de limpeza, aspirador, mop, essas coisas tudo, vassoura, enfim. A empregada doméstica, ela não leva as coisas para casa do empregador. Ela usa o que já tem na casa. Lá na Nova Zelândia, não. Lá na Nova Zelândia, a gente ia de carro para as casas. A gente fazia uma média de umas 6 ou 7 casas por dia, se eu não tô enganada. Era bem corrido. Só que assim, além disso, além de ser corrido, as casas eram grandes, a maioria delas, e a gente tinha que levar os nossos próprios materiais. Então, a cada casa que a gente chegava, a gente tinha que tirar todos os materiais de limpeza do carro para levar dentro da casa. Tinha que levar aspirador de pó, que era aqueles... A gente tinha um que era de mochila, né? E outro que era aqueles bem grandões, que são profissionais mesmo, né? Então eles são bem pesados. Fora pano de limpeza, enfim, tudo que tu imagina pra fazer uma faxina, a gente levava dentro do carro. E a cada casa a gente pegava dentro do carro, levava pra dentro da casa, fazia a faxina, pegava todo o material, botava dentro do carro de novo e ia pra próxima casa. E assim a gente passava o dia inteiro. A gente comia dentro do carro, a gente não fazia pausa, era tipo corridão mesmo. Enquanto a gente tava indo de uma casa pra outra, a gente fazia um lanchinho, tinha que ir no banheiro, ia na casa dos clientes mesmo. A gente não tinha um lugar pra parar, a gente não tinha uma coisa certa, a gente só tinha a rota pra fazer no dia e a gente tinha que terminar as casas no dia. E a gente normalmente, a empregadora, né, no caso a dona da empresa de limpeza, ela nos dava a rota e ela já sabia mais ou menos o tempo que a gente deveria gastar em cada casa. Então a gente tinha uma lista dizendo tipo assim, casa da fulana é das 10 da manhã às 10h30, casa de ciclana é das 10h30 às 11h30, sabe? Então era tudo cronometrado, digamos assim. Então se a gente atrasava uma casa, ficava uma bagunça, a gente tinha que estar sempre correndo. Isso era bem complicado, mas enfim, né? Fui lá, sobrevivi à faxina. Aí eu saí da faxina e fui trabalhar numa cafeteria. E no início tudo parecia ótimo, né? Porque, poxa, sair da faxina pra uma cafeteria parecia ser uma boa ideia. E eu realmente, eu fiquei lá quase 1 ano e meio. Na verdade, mais de 1 ano e meio, eu acho que eu fiquei nessa cafeteria. Só que assim, o grande problema é que eu trabalhava 10 horas por dia nessa cafeteria. Só que eu trabalhava num setor da cafeteria que era somente eu que ficava nesse setor. Então eu não tinha pessoas que me cobriam. O que isso quer dizer? Quando tu não tem alguém que te cubra, se tu sai da tua posição, tu não tem ninguém que faça o que tu tem que fazer. Então assim, eu não tinha intervalo. Eu trabalhava 10 horas por dia sem intervalo. Se eu tinha que fazer xixi, por exemplo, eu tinha que ir correndo para não atrasar as ordens. O meu setor ficava num espaço dentro da cozinha, então ao meio-dia, por aí, eu normalmente pedia pros chefes cozinharem qualquer coisa para mim que fosse fácil de comer. E aí eu dava, tipo, uma mordida enquanto eu fazia minhas ordens. Uma mordida enquanto eu fazia as ordens. E assim eu comia. Então era bem puxado. É uma das cafeterias mais famosas de Auckland. Então, assim, todo mundo conhece esse lugar. Extremamente concorrido pra te entrar lá, pra te comer lá. As coisas são muito rápidas. O serviço é super rápido também. Não é fast food, é um restaurante, cafeteria é restaurante. Mas, assim, o serviço é rápido. Tem muita gente, tem muita demanda. É bem complicado. E aí, eu trabalhava essas 10 horas por dia. Normalmente, o meu horário seriam 5 dias por semana. Não tinha horário dias fixos, mas eram 5 dias por semana. E aí, os outros 2 dias, tinha uma outra pessoa que trabalhava. Só que só tinha eu e essa outra pessoa que fazíamos essa posição na cafeteria. Quando essa pessoa faltava, que era com frequência, quem que eles ligavam pra cobrir? Então, o que era pra ser 5 dias, às vezes eram 6, às vezes eram 7 dias por semana. Então, assim, eu trabalhava 50, 60, até 70 horas por semana. E às vezes sem folga na semana, porque eu trabalhava 7 dias direto e já começava meu turno de novo. Era bem complicado. Eu até comentei sobre isso com o meu ex-chefe na Holanda, meu ex-chefe da Holanda, que é neozelandês, e ele também comentou comigo que pra ele a Nova Zelândia é um dos piores países para leis trabalhistas. Eu nunca pesquisei a fundo sobre isso, então eu não vou confirmar nada disso, porque eu realmente não sei precisamente como são as leis trabalhistas do país, mas ele, como neozelandês e conhecedor e viajou já para vários lugares do mundo, ele me falou que a Nova Zelândia é um dos piores países para leis trabalhistas. Mas o lado bom desse trabalho é que eu pude aperfeiçoar muito o meu inglês nessa posição que eu tava, nessa cafeteria, porque eram muitos imigrantes, era gente de tudo que é lugar do mundo que trabalhava lá, e não tinha nenhum brasileiro. Então eu não tinha com quem conversar em português, e isso me obrigava a falar em inglês. Então isso me ajudou muito a realmente praticar inglês todo dia, a aprender muito mais, e foi a partir daí que eu consegui uma vaga no meu último emprego da Nova Zelândia. Foi numa outra cafeteria
cafeteria que eu gerenciava, eu era barista e gerenciava ela, e era uma empresa maravilhosa, era uma cafeteria pequenininha dentro de uma livraria. As donas eram maravilhosas, inclusive encontrei, já postei em outro vídeo foto com a dona da cafeteria, que eu encontrei ela lá em Amsterdã, ela é holandesa. Foi maravilhoso, lá sim, lá eu trabalhava de segunda a sexta, eu saía às 2 da tarde do trabalho, porque a cafeteria abria super cedo, só que depois das 2 da tarde não tinha mais movimento, então tipo, eu fechava às 2 da tarde a cafeteria, limpava, fazia balanço ali, né, do dia, no máximo 3 horas eu tava em casa. Então era perfeito, foi o melhor emprego que eu já tive até hoje, porque eu fazia uma coisa que eu amava, as minhas chefes eram maravilhosas, os meus clientes eram maravilhosos, então assim, não tenho do que reclamar desse último emprego. Mas foi graças aos perrengues anteriores que eu consegui chegar até aí. Mas em resumo, o que eu quero dizer com tudo isso sobre emprego? Quando tu sai do Brasil, tu tem que estar realmente preparado para qualquer coisa. Existem casos e casos, tá? Vai ter gente que vai sair daqui do Brasil com o emprego certo, com uma posição boa, com um trabalho de escritório bonitinho, como todo mundo amaria ter. Só que a grande maioria, a gente sabe que não é assim que funciona. A grande maioria sai que nem eu, que nem Cauê, sai daqui com um inglês básico, sai daqui com um sonho debaixo do braço e seja o que Deus quiser. Eu acredito que tu que tá me assistindo provavelmente vai concordar comigo, porque é a realidade da grande maioria. A grande maioria não sai do Brasil com um emprego garantido e tudo bonitinho. Então, se tu tá saindo do Brasil com a mesma realidade que a gente, esteja preparado. O segundo ponto que eu queria trazer aqui, que é uma coisa que acontece 100% das vezes por falta de planejamento. Esse é um ponto crucial que muita gente peca na hora de sair do Brasil. E, gente, sério, vocês não fazem ideia da quantidade de perguntas que eu já recebi por Instagram, ou pelo YouTube, ou por outras redes sociais, das pessoas me fazendo a seguinte pergunta: Jéssica, tu acha que eu indo com passagem de ida e volta e hospedagem garantida com X de reais, tu acha que dá pra eu me virar? Gente, esse é o grande erro da maioria das pessoas. E eu vou explicar com base na minha história, na nossa história, minha e do Cauê, tá? Pra vocês entenderem direitinho o que eu tô falando. Quando a gente saiu do Brasil para a Nova Zelândia, a gente já foi para Nova Zelândia com uma boa reserva de dinheiro. Uma reserva que vai muito além do que a maioria das pessoas que a gente conhece levaram para quando saíram do Brasil pela primeira vez. Então, assim, era uma boa reserva. Não eram rios de dinheiro, porque a gente não é rico, longe disso, mas era uma reserva consideravelmente boa. Porém, quando tu começa a converter os teus reais para outra moeda, seja dólar neozelandês, que era o nosso caso, euro, dólar americano, dólar australiano, enfim, qualquer outra moeda, quando tu começa a converter teus reais, gente, o dinheiro desaparece. Ele some, ele evapora, não sei o que acontece. A gente, quando chegou na Nova Zelândia, a gente passou vários dias comendo pão fatiado e atum, porque o pacote de pão fatiado era $1 e a latinha de atum também era $1. Então a gente, para economizar dinheiro, a gente comia pão com atum vários dias, a gente fez isso. E assim, isso que a gente foi com uma reserva boa. Só que a gente não conta, às vezes, com muitas despesas que tu vai ter no meio do caminho. E a principal delas, que acaba ferrando muita gente, é a questão do aluguel. Porque quando tu vai alugar um lugar, as pessoas te pedem um calção. E esse valor de calção só vai voltar pra tua conta quando tu sair do lugar onde tu tá morando, caso esteja tudo correto. É muito complicado essa parte, porque é um valor que tu desembolsa e que tu tem que esquecer daquele dinheiro, porque ele só vai voltar quando tu sair do imóvel que tu tá. Então isso é bem complicado. E assim, mesmo a gente indo com uma reserva boa, a gente chegou num ponto, no fim do primeiro mês, que a gente sentou um pro outro e falou assim: olha, se os dois não conseguirem emprego, a gente não vai ter dinheiro pra continuar aqui, porque o dinheiro tava indo muito rápido, a gente não tava encontrando um lugar, tipo, fixo pra morar, a gente tava pulando de quarto em quarto, digamos assim. Inclusive, já contei toda a história da Nova Zelândia em outro vídeo, né? Então dá uma olhada aí no canal que tem mais vídeos sobre isso, sobre toda a nossa história com a Nova Zelândia. Mas graças a Deus, né, a gente conseguiu emprego, deu tudo certo, a gente conseguiu casa também. Mas assim, foi bem complicado. Isso que assim, a gente foi até bem planejado com as coisas que a gente tinha que fazer. Mas ainda assim, aconteceu tudo isso, sabe? Foi mais um susto do que realmente a gente ficar sem dinheiro, mas assusta. Quando tu começa a olhar a conta bancária e ver que a conta bancária tá assim, ó, baixando, 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 cara, assusta bastante. Mas enfim,
E depois disso, ainda na Nova Zelândia, a gente passou por outra situação que foi bem complicada, que foi na questão de quando a gente aplicou o visto de trabalho, porque a gente pagou uma advogada de imigração para fazer nosso processo. O valor foi, assim, consideravelmente alto, né, para a advogada fazer o processo, só que o nosso visto demorou um tempo mais do que a gente esperava. E aí o nosso visto de estudante, que nos dava permissão de trabalho, venceu, e a gente entrou no Interim Visa. Ele é um visto para te poder ficar no país até sair a resposta do visto que tu aplicou. Só que enquanto tu tá no Interim Visa, tu não pode trabalhar. Então, assim, a gente usou quase todas as nossas economias para pagar a advogada e a gente não podia trabalhar. Foi um momento, assim, bem tenso pra gente, porque era nosso primeiro país, a gente tava, né, descobrindo todas as coisas aos poucos, e aí passar por essa situação, mas como eu falei, graças a Deus deu tudo certo, nosso visto saiu, a gente pôde trabalhar depois, mas assim, dinheiro é uma coisa que é muito complicado, se tu não tá preparado pra isso. A minha recomendação sempre é se planejar, a gente tem que planejar, não adianta querer simplesmente sair do Brasil à torta e direito e seja o que Deus quiser, não, tipo, pensa, respira, daqui a pouco tu tá jogando uma oportunidade fora por falta de planejamento. Quando a gente se mudou pra Holanda, a gente já foi muito mais planejado, né, como eu falei, eu expliquei em um outro vídeo também falando que eu tinha uma listinha exatamente do passo a passo que a gente tinha que fazer. Inclusive, no vídeo anterior, eu conto exatamente o passo a passo do nosso registro na Holanda, que foi super rápido. Eu consegui emprego muito rápido na Holanda também. Então, assim, foi tudo super rápido para começar a entrar dinheiro. Mesmo com tudo planejado, gastando pouco, economizando, a gente procurou um hotel que fosse bom pra gente, como a gente não conhecia o país, mas também que não fosse o mais caro, né? Que na época o hotel tava com um valor super bom. Então, assim, foram N fatores que a gente estudou antes de ir pra Holanda. Ainda assim, a gente gastou 40 mil reais só para ir pra Holanda. Entre passagens, hospedagem, seguro-saúde do Cauê e, assim, as coisas ali no início. E aí, às vezes, a pessoa me pergunta, nossa, Jéssica, tu acha que se eu for com 5 mil, 10 mil reais, dá pra eu ir? Gente, dá. Assim, talvez a imigração mesmo te pare por estar com esse dinheiro, porque tem um valor mínimo para te entrar na Holanda, né? Dependendo de quanto tempo tu vai ficar, para te entrar na Europa tem um valor mínimo ali que tu tem que comprovar de dinheiro. Então, assim, dá pra ir? Dá pra ir, sem problema. Só que, cara, pode ser bem provável que tu vá passar perrengue, que esse dinheiro não vai ser suficiente. Porque assim, tu imagina, eu comentei já no outro vídeo de custos da Holanda. Gente, um aluguel de um apartamento de 1 quarto na Holanda é uma média de 1.300 euros. Então, se tu tem um aluguel de 1.300 euros, tu tem que dar normalmente 3 a 4 aluguéis de calção. Aí tu imagina, vamos supor que sejam 3 aluguéis de calção, tá? São 3.900 euros que tu vai esquecer. Tu vai dar na mão do corretor e ele só vai te devolver esse dinheiro quando tu sair do imóvel. E aí tu imagina, tipo, são 3.500 euros. Tu vai sair do Brasil com 5 mil reais, como é que tu vai pagar um calção de um apartamento, ou que seja de 1 quarto? Gente, a conta não fecha. Por isso que eu sempre digo, esses são os maiores erros que as pessoas cometem quando saem do Brasil, é não se planejar. Eu entendo que a maioria das pessoas não vai ter um pé de meia muito bom, não vai ter uma reserva financeira ótima, as pessoas vão para realmente batalhar, para lutar. Vai ter vídeo aí de gente falando, nossa, saí do Brasil com 1.000 reais. Vai ter gente falando isso. Só que, gente, eu tô aqui para dizer para vocês a melhor forma de tu ir para um lugar sem tu passar dificuldade, sem tu ter que te ferrar todo santo dia, porque tu não tem a opção de ir atrás de outro emprego, porque tu tem que aceitar o que tem, porque senão tu não come, ou tu não tem um teto pra morar. Toda vez que alguém me perguntar, todas as vezes assim, se pegar todas as mensagens que já me mandaram, vão ver que a minha resposta é sempre a mesma. Se planejem. Tem que se planejar, tem que ter uma reserva financeira. Tem que entender que quando tu tá indo para outro país, tu tá trabalhando em outra moeda. Quando tu começa a converter dinheiro, o dinheiro desaparece. O teu 5 mil reais vira 1.000. E 1.000 tu não paga um mês de aluguel lá fora. Entendeu? Então é isso que tu tem que pôr na balança. Tu tem que entender, fazer lista, fazer planejamento. Eu sei que isso pode ser um balde de água fria para muita gente. Ou vai ter gente me xingando também por causa disso tudo, porque eu tô falando em muito dinheiro, em muita coisa, em planejamento, em parará, e muita gente só quer sair do Brasil e azar do resto. Só que assim, pensem bem, porque daqui a pouco tu pode estar colocando um sonho no lixo por não ter se planejado, por não ter esperado um pouquinho. A primeira vez que a gente saiu do Brasil foi lá em 2016. De lá pra cá, a gente viu muita gente pedindo ajuda
pedindo um lugar pra dormir, ou indo no consulado brasileiro pedindo pra ser deportado porque não tem dinheiro nem pra voltar pra casa. E aí o que adianta? Tu vai lá e pede pra ser deportado, por exemplo, porque tu não tem mais condições financeiras de ficar no lugar. Ou, não sei, tu não tem mais visto, ou tu não tem dinheiro pra aplicar um novo visto, ou qualquer coisa do tipo assim. Aí tu imagina, tu faz tudo isso pra ir lá e pedir pra ser deportado. Aí depois tu não consegue mais entrar no país, porque tu tem um carimbo de deportação no teu passaporte. E aí, tipo, tu não acha que foi um sonho jogado no lixo, foi dinheiro jogado no lixo? Então, pensem bem antes de fazer uma coisa dessas, ou de arriscar tudo que vocês têm pra se mudar assim rápido. Eu quero realmente que se tu tem um sonho de se mudar do Brasil, de sair do Brasil, porque eu sei que a situação no Brasil é complicada, eu também, todos os dias eu penso sobre isso, eu reflito sobre isso e eu dou minhas surtadas que eu quero ir embora de uma vez. Mas assim, deem tempo ao tempo, pensem bem se realmente é o momento certo, se vocês têm condições financeiras e também psicológicas. Lembrem-se que morar fora, morar longe, é uma realidade completamente diferente. Ela vai te tirar da tua zona de conforto. Então, é bom sempre pensar bem e refletir bem sobre isso. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo praticamente foi só pra contar os meus perrengues, as minhas situações, né? As nossas situações, minha e do Cauê, que a gente teve durante todo esse tempo morando fora. Mas eu queria realmente fazer esse alerta pras pessoas, porque a gente viu muita gente jogando um sonho no lixo por não ter se planejado. E tudo isso que eu contei da minha realidade, das minhas experiências, é o que a grande maioria passa. Então estejam sempre preparados. Eu tenho certeza que tu que tá aí me assistindo, que quer realmente sair do Brasil, tu vai conseguir. Eu sei que tu vai conseguir, mas se planeje. Antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, se planeja, que aí sim vai dar certo. E aí, né, que eu puder ajudar, deixa nos comentários aí, que eu vou ajudar, que eu vou responder. Eu quero que todo mundo tenha essa possibilidade de um dia, pelo menos, ir para fora do Brasil, nem que seja para conhecer. Eu gostaria muito que todo mundo pudesse ter essa oportunidade. E se é o teu sonho morar, acredita que vai dar certo. Mas sempre lembrem de se planejar antes de fazer qualquer mudança drástica como essa. E mais uma vez, obrigada por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Não esquece de deixar um like, de compartilhar esse vídeo com os teus amigos que estão aí, ó, que nem nós, doido pra meter o pé aí nesse mundão lá fora. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!